Olá pessoal do R7, o tema do Fala Brasileiro hoje é sobre roubos e furtos de celulares. O nosso bate-papo é com o professor Carlos Bernardo, que é professor de segurança cibernética. Professor, nós temos aqui, segundo a pesquisa, que 23% dos brasileiros já tiveram celular roubado ou furtado, ou seja, perderam o aparelho para os ladrões. Por que esse é um dispositivo tão visado pelos criminosos hoje? A razão é bem simples, é pelo conteúdo. Hoje, a nossa vida todinha está no celular. Então, o grande valor dele para o criminoso é que você tem os aplicativos bancários, você tem uma série de fotos pessoais, pode ser usado uma infinidade de golpes, você tem informações sobre a vida da pessoa, onde ela está, onde ela não está. Muitas vezes, alguns usuários deixam no celular informações confidenciais, como senhas de outros sistemas. Usuários que são também funcionários de empresas, muitas vezes têm no celular aplicações críticas das empresas em que eles trabalham. Então, em resumo, hoje o celular ele consegue ser transformado pelo criminoso rapidamente em dinheiro. Ele consegue extrair muito valor do conteúdo que está no celular. Muito mais do que o próprio valor do aparelho. Muito mais, muito mais. Um ponto sensível aqui sobre aplicativos de banco no celular. 65% da população diz que tem. Ter ou não, professor, esses aplicativos para acesso a transações bancárias? Hoje em dia é muito difícil você não ter, porque a gente utiliza esses aplicativos de banco em muitas situações da nossa vida cotidiana. Então, é muito difícil, praticamente você não vai mais na agência. Então, a questão aí não é nem usar ou não, mas usar da forma certa. Então, o que se recomenda? Que esse aplicativo de banco, quando você abrir ele peça uma senha diferente da que é usada para acessar o celular. Ele não fique amarrado ao mesmo mecanismo de segurança do celular. Se você está usando uma biometria para entrar no celular, mesmo assim no banco pede uma senha. Configura para que seja solicitada a senha. Outra coisa, configura as transações, os limites das transações bancárias para aquilo que é razoável no teu dia a dia. Então, o banco tem uma infinidade de configurações que você pode fazer, quanto é que você pode transferir de TED, quanto é que você pode transferir de DOC, qual o valor do Pix aceitável, coloca isso nos limites mínimos do teu uso cotidiano. Se em algum momento você precisar fazer uma transação maior, é muito fácil você alterar esse limite e fazer. Mas no dia a dia, configura sempre para o mínimo. Outra coisa, todos os aplicativos de banco permitem que você bloqueie um determinado tipo de transação. Então, por exemplo, você não precisa no teu celular, no teu dia a dia, ter acesso a investimentos, ter acesso a empréstimos. Isso você vai fazer num equipamento em casa, no computador, em outro mecanismo além daquele que você leva na rua no dia a dia. Tá? Agora, uma questão importante em todos esses pontos é que a grande, vamos dizer assim, oportunidade que o bandido explora é a distração da pessoa. Então, essas aplicações de banco e outras aplicações críticas, elas se tornam muito mais vulneráveis se o bandido conseguir pegar o celular desbloqueado. Então, quando você está falando com o celular no trânsito, num local público, na rua, ou está usando ele para uma aplicação de rotas, para achar o melhor caminho, normalmente a tela dele está aberta. Então, é nessa situação que normalmente o bandido vê que você está com o celular desbloqueado e vai roubar ou furtar esse celular. E se tiver, e associado a isso, se tudo estiver amarrado só no mecanismo de desbloqueio do celular, aí é muito fácil. Ou seja, a primeira barreira ali, ela está aberta. Está aberta. Então, a distração do usuário ou a falta, vamos dizer assim, desse cuidado de não usar, não deixar o celular desbloqueado em locais onde há oportunidade do ladrão roubar ou furtar, é o primeiro ponto que o usuário tem que prestar atenção. E o segundo ponto é esse, não amarrar de jeito nenhum as aplicações, as senhas do banco com a autenticação do celular. Sempre pedir uma senha separada. Professor, o senhor está comentando sobre métodos de segurança e nós perguntamos se as pessoas sabem usar as ferramentas de segurança do celular em casos de roubo. Só
29% disseram que sim. É pouco, né? É muito pouco. É muito pouco e é uma situação que preocupa, porque o que é que isso significa? As pessoas estão usando um aparelho, um equipamento com uma capacidade enorme de afetar as nossas vidas, tá? Tanto particulares como as nossas vidas corporativas, e não conhecem os recursos desses aparelhos. Então, uma orientação que nós sempre damos em cursos, em treinamentos, tudo, as pessoas precisam dedicar algum tempo a conhecer as configurações do modelo que elas usam, conhecer aplicativos. Existe uma infinidade de aplicativos, até de fabricantes de antivírus, fabricantes de aplicativos de segurança, que escondem pastas, que protegem o celular em caso de roubo, colocando uma camada adicional de segurança sobre o equipamento. Existem sites dos próprios fornecedores dos sistemas operacionais celulares que permitem você localizar o celular em caso de roubo, que permitem bloquear esse celular. Então, o usuário deveria dedicar algum tempo a aprender a usar. E hoje em dia, não existe razão para a pessoa não aprender isso. Existe uma infinidade de fontes de informações a esse respeito. Reportagens que saem na mídia, em canais igual o de vocês. Existem sites no YouTube, existem cursos em diversas plataformas. Então, vamos dizer, é preocupante e é um cenário que precisaria mudar para diminuir o risco do roubo de celular. Professor, numa listinha objetiva aqui, nós teríamos o quê? Primeiro, a senha de acesso do próprio aparelho. Sim. Coloca para a gente, ponto a ponto, do que o senhor considera mais importante dessas ferramentas. Tá. Primeira coisa, atenção no uso do celular. Não usar o celular em locais onde você está exposto ao roubo e furto, onde o risco é muito grande. Então, não usar o celular no veículo, na rua, não usar o celular em locais de muita movimentação de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, configurar adequadamente o celular. Usar uma senha forte, ter as configurações de bloqueio de tela setadas para o período mínimo, olhar e ativar a localização do celular para que você possa bloquear ele remotamente se ele for roubado. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é configurar adequadamente todos os aplicativos que têm alguma coisa crítica, alguma informação crítica para você. Então, aplicativo de banco, obrigar a solicitar a senha cada vez que você abre o aplicativo de banco, limitar os valores das transações, bloquear transações que você não faz no dia a dia para que não sejam visualizadas, investimentos, empréstimos, tá? A quarta medida seria realmente estudar um pouco mais o que é que existe de recursos que você pode utilizar no celular. E aí você vai descobrir uma série de mecanismos para se proteger melhor. Por exemplo, esses aplicativozinhos que escondem fotos. Porque as fotos hoje, elas trazem uma série de informações que podem ser usadas contra você. Até quem é o parentesco, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é um filho. Exato. Então, redes sociais também, tentar bloquear o uso das redes sociais, colocar nessas pastas seguras. Então, todos esses mecanismos, eles diminuem muito o risco do celular. Outra coisa, isso daí são as medidas... anotar o número do e-mail, do celular, do e-mail. O e-mail, a gente vai falar desse assunto aqui, que nós perguntamos, né, se as pessoas sabem o que é o e-mail. E só 9% disseram que sim. O que é esse e-mail? Explica para as pessoas o porquê que ele é tão importante, professor. Esse e-mail é o que identifica o teu celular, é o que vai permitir que a operadora bloqueie o celular se ele for roubado. É o que vai ajudar a polícia a rastrear as informações ou tentar chegar no celular, fazer algum tipo de investigação no caso do roubo. Inclusive, existe uma discussão, existem discussões no Legislativo até de criar leis que capacitam a polícia a usar esse número para fazer rastreamento, fazer uma série de atividades em caso de roubos ou furtos. Então, esse número é fundamental. Todo usuário de celular deveria ter o e-mail dele anotado. Com um detalhe, tem alguns celulares que têm mais de um chip, então você vai ter um e-mail por chip. São 2, então.
São 2, pode ter até 2, depende do número de chips que você tem no teu celular. Onde vem esse número, professor? Você pode ver ele nas configurações. Entrando na configuração do celular, tem os dados sobre o celular e ali aparece o número. Anota esse número, porque a hora que o celular for roubado, você vai pôr esse número no boletim de ocorrência e também vai usar ele para ligar para o operador e pedir o bloqueio. É muito importante. É muito importante. Esse número é fundamental. Se você não tiver esse número, vai dificultar muito as ações que você vai tomar após o roubo. Professor, sobre anotar, né, é o e-mail, são as senhas, se as pessoas têm isso guardadas, bem guardadas, né, decoradas ou se não anotadas em algum lugar, só 32%, aliás, 32% dos brasileiros não sabem essas próprias senhas. Não adianta também. Não. A senha, você tem que ter uma senha que ela seja forte, mas que você também lembre, que você tem ela guardada em algum lugar. Uma regra, uma das várias sugestões para você montar senhas seguras é você escolher alguma coisa que seja significativa para você, mas que seja muito difícil de descobrir. Por exemplo, pega uma frase preferida tua de alguma música, de algum livro, aí você pega essa frase e pega, por exemplo, a primeira letra de cada palavra. E mais algum ano ligado àquela frase ou àquela música. E aí você consegue formar uma senha com um conjunto de caracteres que aparentemente não fazem sentido nenhum, mas que você conhecendo de onde ela saiu, você lembra fácil dela. Então, essa é a sugestão. Tem que ser coisas que o bandido tenha dificuldade de descobrir, mas que você lembre fácil. E claro, com o tempo a gente acaba esquecendo, em algum local seguro existem também aplicativos, aplicações que permitem você, elas são chamadas de cofres de senha, em que permite você guardar essas informações de forma segura, tá? Detalhe importante com relação à questão da senha. Não adianta você colocar a mesma senha em vários sistemas. Eu ponho a mesma senha que eu abro no meu celular, é a senha que eu abro minha conta do banco, é a que eu abro a minha rede social. Por quê? Porque se um desses pontos for comprometido, você perde a segurança de tudo. Então, é muito importante que você tenha senhas fáceis, combinadas dessa forma que eu falei, mas diferentes dependendo da aplicação. Nunca usar senhas, nome do filho, nome da filha, nome do cônjuge, data de nascimento, CPF. Por quê? Porque essas são informações que o bandido consegue com muita facilidade. Também, pelo amor de Deus, não usar aquela senha que as empresas de segurança dizem que é a mais usada por todos os usuários, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a primeira que o bandido vai tentar. Tá? Então, uma senha relativamente segura. Dica e detalhe importante: o celular foi furtado, imediatamente começa a tomar as providências. Entra no site do fornecedor do sistema operacional, bloqueia o celular, liga para a operadora, pede o bloqueio, troca as senhas de todos os sistemas de banco que você utiliza, abre o boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência lista o número do e-mail, lista as providências, o número do protocolo do chamado na operadora. Então, quanto mais rápido você fizer esse processo, menos tempo o bandido vai ter para te aplicar algum golpe. E não esquecer de avisar os parentes e amigos que teu celular foi roubado. Porque os bandidos podem entrar em contato ali numa mensagem ou ligação e aí o golpe está armado. Está armado. Tá? Professor, obrigado. Obrigado pela entrevista para a gente e uma aula para todo mundo. O R7 fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro e presta atenção, em todo mundo tem um aparelho desse e as medidas de segurança são muito importantes. Até a próxima.